E hoje vamos falar sobre vários assuntos, inclusive um bem polêmico que é viver para sempre. Quem quer viver para sempre? Um ex-engenheiro da gigante Google afirma que isso vai acontecer até 2030, igual esse filme que você está vendo aí, ó. O Highlander, um filme que marcou a vida de muita gente e falava sobre um imortal. Mas, você que está aí em casa, claro que é da patrulha canina para cá, né, gente? Mas, ó, não há imortal que sobreviva a uma péssima alimentação. E você aí de casa, se alimenta bem? Hã? Eu quero saber. A gente saiu na rua e perguntou para algumas pessoas. Dá uma olhadinha. Muita besteira. Não pode comer de noite, que faz mal. O que não pode comer? Eu falei, estômago não tem horário. E aqui no estúdio estamos com a nutricionista Tatiana Galvão e ela vai falar tudo, não só sobre a alimentação saudável, mas também sobre tudo que a nutrição envolve. A nutrição não envolve só o que a gente coloca para dentro, mas também aquilo que a gente coloca para fora, tá bom? E tudo que sobe tem que descer, então tudo que entra tem que sair. Então, tão importante quanto a entrada é a saída. E você já pode começar a fazer suas perguntas agora, aqui pelo 999-597771. O consultório aberto já está no ar. A nossa convidada de hoje aqui no estúdio é a nutricionista Tatiana Galvão, que é especializada em nutrição clínica, esportiva, estética, com formação complementar ainda em modulação intestinal. E eu já quero saber o que é essa tal modulação intestinal. O que é isso, doutora? Boa tarde, primeiramente. E sim, modulação intestinal é um termo que a gente usa para ajudar e ajustar o intestino. Se a gente for parar para pensar, o intestino é um dos órgãos mais importantes, inclusive quando a gente leva em consideração o tema de imunidade e também de longevidade, como a gente falou. Ele vai ser o órgão que vai conectar tudo que vem de fora, né, os nossos alimentos, com o que vai para dentro, para a nossa corrente sanguínea. Então, por ter essa relevância tão importante, uma vez que ele está desajustado, ele vai ter impactos na nossa saúde. Quando a gente pensa em modulação intestinal, é cuidar de cada pedacinho do seu intestino, desde a mucosa intestinal, a população que vive lá dentro. A gente tem um microbioma super importante, fungos, bactérias que vivem ali, que ajudam na nossa digestibilidade. E também, claro, com o que vai sair. Isso é um tema super polêmico, né? E muito tabu também. Tem gente que precisa que todo mundo saia de casa para poder usar o banheiro. Tem gente que se viajar durante 10 dias, fica 10 dias sem ir ao banheiro, só volta e... Você é assim? Manda aqui pra gente no nosso Instagram, no nosso WhatsApp, se você também é assim. Tem que sair todo mundo de casa, tem que estar silêncio. Se tiver num hotel, na casa de um parente, nem pensar. Isso atrapalha a pessoa? Com certeza. Quando a gente pensa nas nossas fezes, primeiramente, todo mundo vai ao banheiro, é intrínseco à nossa saúde, à nossa existência. O que entra, nem tudo a gente vai aproveitar. O nosso corpo ele é muito inteligente, ele vai selecionar de fato o que faz sentido pra gente e o que tem que sair. E quando a gente pensa nisso, quanto mais tempo as fezes ficam dentro do nosso corpo, pior pode ser, porque o nosso corpo já rejeitou aquilo ali. Tem toxinas, tem coisas que não fazem sentido pra gente. Então, ir no banheiro é essencial, tá? Não deixem para depois. Foi viajar, ficou com vontade de ir ao banheiro, não deixe para depois. Quanto mais tempo as fezes ficam pra gente, dentro da gente, vocês já devem ter ouvido falar daquela expressão, ficar enfesado? Sim, sim, sim. Né? É justamente esse mal-estar que pode causar. A gente começa a realmente reabsorver a água das fezes. Então, o formato das suas fezes, a coloração das suas fezes vai dizer muito sobre a sua saúde. É engraçado isso, enfesado. Quer dizer que a gente não vai no banheiro e aí a gente fica, tem até no clipezinho começa, tem gente que abre rindo, tem gente que realmente tem dificuldade, sente dores abdominais. Sim. E como que a gente pode fazer para ir no banheiro regularmente? Porque tem muita gente que tem muito problema de prisão de ventre. Se você em casa toma algum daqueles remédios que termina com lax, manda aqui pra gente ver se eles realmente são bons, se funcionam e se é necessário. Mas tem como ir ao banheiro naturalmente, com a alimentação boa? Com certeza, inclusive esse é o foco principal quando a gente pensa em modulação intestinal. As nossas fezes, elas foram feitas para sair naturalmente, então é para ser algo rápido,
ter aspecto macio, tá? Então, uma vez que as fezes estão com aspecto mais ressecado, mais bolinhas, né, aquelas fezes caprinas, isso já indica que está faltando alguma coisa. Pode ser duas coisas, principalmente: água e fibras. Nós, diferente de outros animais, a gente não consegue fazer a digestão de celulose. Então, folhas, fibras das frutas, do jeito que entra, vai sair, isso vai ajudar na formação fecal. E ó, quanto maior as fezes, melhor, mais fácil de sair, tá bom? Tem uma coisa que me impressiona muito, acho que é um dos aparelhos mais incríveis, mais tecnológicos da vida, é realmente o nosso sistema digestivo, digestório, né? Sim. Porque todo mundo até que tem vergonha, você que tem vergonha aí de ir no banheiro, tá? Pensa o seguinte, o que você deixa lá estava dentro de você estava andando com ele por aí, né? Você olha aquele nenê fofinho, maravilhoso, é a coisa mais linda do mundo, a hora que enche a fralda tá lá, não é? O cheiro de nenê é maravilhoso e a gente fica com aquilo durante várias horas dentro do organismo e ainda sente o cheiro do perfume, não sente o cheiro daquilo. Como é que o organismo consegue realmente fazer esse milagre de criar uma embalagem tão perfeita que essa podridão que está lá dentro não aparece do lado de fora? Primeiramente foi feita para sair, né? Você comentou das crianças, dos nenéns. Quando você é mãe, você olha lá para como que está a formação das fezes do seu filho, certo? E por que quando a gente cresce a gente começa a ignorar isso, né? A não olhar? Tem várias pessoas que vão ao banheiro e nem observam como que está ali o formato das fezes, cheiros. É importante a gente começar a identificar, porque vai identificar um pouquinho do seu processo digestivo, mas basicamente nosso corpo é inteligente. Ele vai ter sim uma camada de proteção no nosso intestino. Eu acho que seria até legal a gente poder mostrar um pouquinho sobre o sistema digestório, claro, né? Se puder colocar, Matheus, olha aí. Ó, eu queria mostrar um pouquinho aqui para vocês. Quando a gente pensa na digestibilidade do nosso corpo, ela sempre vai começar na boca. A gente sempre, quando pensa no sistema digestivo, a gente já está aqui embaixo, né? Estômago, intestino, mas não. Ela começa na boca. Quanto mais a gente mastiga os alimentos, mais facilita todo o processo de digestibilidade. O alimento entrou, passou, ficou um tempinho aqui no nosso estômago e desceu aqui para o nosso intestino. Aqui que acontece principalmente os processos químicos, que vai digerir o alimento para poder ir lá para a sua corrente sanguínea. Mas, claro que, comentei antes, temos bactérias, temos fungos que vivem lá dentro, temos as toxinas. Sempre vai ter aqui, ó, dentro da parede intestinal mesmo, vamos ter uma camada de proteção, essa mucosa intestinal. Então é por isso que a gente não fica podre, né, literalmente, dentro do restante do nosso organismo. Ele protege. Só que tem várias coisas que a gente faz aí no dia a dia que a gente pode afinar essa camada de proteção. Afinar o suficiente para passar toxinas, passar bactérias para a nossa corrente sanguínea. Algumas coisas que podem interferir, viu, gente? Estresse. Estresse diminui essa camada aí de proteção. Bebida alcoólica, alimentos que tenham muitos ingredientes ali na lista de composição, aditivos químicos, muitos condimentos e também, com certeza, alimentos que não são ricos em nutrientes. Então, uma vez que você tem uma alimentação não saudável, né, baseada ali em alimentos muito gordurosos, excessos de açúcares, com certeza vai estar fazendo mal para essa sua camadinha e vai se tornar aquela pessoa que está tendo contato com toxina, fica inflamado, fica irritado, enfesado e também fica doente várias vezes. E por que desse mau humor? Por que a gente realmente, quando não vai ao banheiro durante uns 5 dias, até o casamento começa a ficar abalado, não é verdade? Você aí, fica de mau humor quando não vai no banheiro? Eu achava que isso era lenda. É real isso? É real. O nosso intestino ele é um dos órgãos mais completos, não é à toa que a gente chama ele de segundo cérebro. A gente tem ali no nosso intestino algumas produções de um hormônio que é importantíssimo para o nosso bem-estar. A serotonina. A serotonina que dá essa sensação de bem-estar. E uma vez que o intestino está inflamado, que o intestino está cheio de toxinas, o que vai acontecer? Mau humor na certa. E isso vai repercutir em tudo. Desde as nossas escolhas alimentares, que a gente pode gerar inclusive até quadros de compulsão alimentar justamente pela pessoa não estar indo ao banheiro. Escolhas alimentares, sabe aquela pessoa que gosta sempre de comer um docinho para tirar o estresse do dia? Aquela coisa que você busca na alimentação algum prazer instantâneo? Pode sim estar relacionado com o intestino.
Tem aqui, ó, o Joel tá perguntando, eu amo uma pimentinha, mas de vez em quando arde na barriga. Ela também incomoda? É verdade isso? Ela pode enfraquecer essa mucosa? Ela pode sim, mas assim, não em todas as pessoas. A gente tem alguns alimentos que algumas pessoas têm hipersensibilidade. Então, para algumas pessoas pode ser que não faça diferença. Agora, para outras, pode sim soltar o intestino. Eu tenho uma outra que é boa, interessante aqui. A Cláudia está perguntando, Cláudia do Novo Mundo está perguntando por que comer saudável é tão caro? Olha, esse é um dos grandes mitos da nutrição. Quando a gente pensa em comer saudável, a gente está falando de uma alimentação baseada em frutas, verduras e cereais. Então, ó, arroz, feijão, carnes, ovos, frutas de modo geral, isso a gente consegue, de certa forma, sazonalmente, ter acesso mais barato. Então, o importante é você tentar buscar, ver qual que é a fruta da época, quais são os vegetais da época. Você pode ter certeza que, além de mais nutriente, né, porque é justamente o período de reprodução ali das plantas, ele vai estar mais acessível no mercado. E vamos parar para pensar aqui um pouquinho. Quanto que a gente gasta numa pizza no fim de semana? Quanto que a gente gasta num hambúrguer? Quantas refeições a gente poderia fazer com aquele valor? Então é mais sobre prioridade, não é realmente só o custo, viu? Olha, eu sou testemunha disso, que lá em casa às vezes a salada fica lá e vai para a mesa e volta, e vai para a mesa e volta. E não pode, né? Tem que ir para a mesa e voltar o prato limpinho. Tem aqui o André perguntou, André de Aparecida de Goiânia perguntou, se eu comer fibras e não beber água, posso ter problemas? Com certeza. Eu já ouvi essa história também. Nossa, excelente pergunta, com certeza. Tá? A nossa estrutura das fezes ela é formada por fibras, mas se ela não tem água, vai ser fibras que vão ficar ressecadas. Aquele aspecto ali de fezes bem caprinas, bem juntinhas. Então, sim, o volume tem que ter fibras com água. Fibra sem água pode fazer o contrário, o efeito contrário, prender o intestino. Fezes caprinas aí, para quem está em casa, é o cocôzinho de cabrito, né? Literalmente, as bolinhas. Eu quero aproveitar, inclusive, essa imagem. De que forma que a Apple e o sistema Android conseguiram desenvolver um aplicativo que tem pessoas que só conseguem ir no banheiro pelo aplicativo, se não levar o celular, não consegue ir no banheiro. Olha, isso é saudável? Isso não é saudável. Quanto mais tempo a gente fica dentro do banheiro, mais você aumenta ali a inervação dos vasos sanguíneos, você pode aumentar o risco de machucados mesmo, né, hemorroida, entre outras coisas que podem acontecer. Então, pessoal, não fiquem muito tempo no banheiro. A gente está falando ali para ir fazer suas fezes, no máximo 5 minutos. Se estiver demorando mais do que isso, provavelmente você não está com uma boa saúde intestinal, e é onde a gente tem que cuidar, sim, da alimentação, da ingestão de água, de exercícios físicos, que isso também vai ter um impacto diretamente com o intestino. Agora tem uma muito boa, a Amanda, do setor Nova Suíça, está perguntando, a colherinha de azeite funciona? E você falou, realmente eu tinha visto aqui essa da colherinha, é muito boa. No consultório a gente começa assim, a observar algumas coisas, e é muito comum as pessoas, quando começam a se alimentar mais saudável, prender um pouquinho o intestino, e a gente começa a entender o porquê. É de fato que a alimentação prende? Não, está faltando água, mas a maioria das pessoas tem um excesso de gordura na alimentação. E esse excesso, além de contribuir aí para ganho de peso, de gordura corporal, esse excesso de gordura também vai lubrificar o intestino. Então, sim, funciona por um lado, mas não é recomendado. E você aí de casa, acha que se alimenta bem? Eu quero que você mande a sua opinião aqui no nosso WhatsApp, o 999-597771, e no nosso Instagram, lá que aqui o consultório fecha, mas lá é 24 horas no @consultórioabertotv. Ok? Mande suas dúvidas e sugestões para a gente aqui, até de entrevistado. Olha, a gente queria ouvir um ginecologista, mais um nutricionista. A gente já tem algumas matérias a pedido aqui muito boas sobre, inclusive, obesidade infantil. E eu queria muito contar com a sua participação e também com a sua opinião. Você se alimenta bem? Acha que se alimenta bem? A gente perguntou para alguns telespectadores aí o que eles pensavam da própria alimentação. Considera que você tem uma alimentação saudável? Não. Por quê? Com muita besteira. E você considera que você tem uma alimentação saudável? Considero sim. E qual é o segredo para manter essa alimentação? Olha,
é você ter um objetivo, cuidar principalmente da sua saúde, do seu bem-estar, você fazer exercícios, que é muito importante, que ajuda a manter a saúde e proporciona uma vida saudável, junto com a alimentação. E eu acho que você comer bem melhora em todos os aspectos a sua vida, a qualidade de vida para você. Não. Não? Por Não, quê? Como porque eu como tudo errado. Não pode comer de noite, que faz mal. O que não pode comer? Eu falei, estômago não tem horário. Estômago realmente não tem horário, mas é saudável? É mito ou é verdade? Isso que não pode comer à noite, não pode comer muito, que dá pesadelo, não pode comer feijão à noite. É mito, pessoal. Essa questão de comer de noite, dependendo do que você vai comer, pode até ajudar na sua noite de sono. Se a gente conseguir incluir ali de noite alguns nutrientes, triptofano, que vai estar ali nos laticínios, aveia, banana, vão ajudar a modular aí o nosso sono e induzir com bastante qualidade. Inclusive, um dos maiores mitos é justamente a questão do carboidrato à noite, né? Pessoal, carboidrato pode também ajudar no seu sono. O que vai mandar mesmo é a quantidade e qual que é esse carboidrato. A gente comer uma pizza é totalmente diferente da gente comer ali um pratinho com arroz, né, com feijão, com uma carninha. Eu quero perguntar aqui, que tem uma pergunta muito boa da Ana Luísa. Ana Luísa do Bueno, ela perguntou assim, eu consigo ficar mais bonita me alimentando bem? Com certeza. Olha, eu achei que... Sério? Olha a mágica. O nosso corpo, ele é muito inteligente e... Pensando nisso, ele vai te falar muito sobre a sua saúde. Então, várias coisas que incomodam a nossa estética, elas estão relacionadas sim à nossa alimentação. Quando a gente pensa ali em manchas de pele, em acne, né, oleosidade, cabelos, unhas fracas, então sim, a alimentação pode sim nos ajudar a ficar mais bonito. Eu lembrei agora, inclusive, falando em acne, que eu já ouvi também que se você segurar muito e não for ao banheiro durante muito tempo, pode dar espinha, é verdade também? Sim, isso também é verdade. Uma das questões assim, mais interessantes é a gente conseguir pontuar que essas toxinas que podem ir para a nossa corrente sanguínea, não necessariamente ela vai causar doenças, mas ela pode causar um processo inflamatório crônico no nosso corpo, que vai ter sintomas, desde acne, inchaço, retenção hídrica, aquela vermelhidão, quando você pega na sua pele fica aquelas manchas de dedo, de inchaço, então isso tudo vai estar indicando que é como se seu corpo estivesse lutando contra algo constantemente. E isso a gente consegue tratar. E a Ellen, de Aparecida de Goiânia, perguntou o que é uma dieta anti-inflamatória e como pode ajudar quem tem endometriose? Excelente pergunta. A nossa dieta anti-inflamatória, na verdade, um alimento de forma isolada, ele não tem esse poder de desinflamar uma pessoa. É um conjunto de hábitos. Mas, principalmente, consumir antioxidantes que vão estar ali presentes em frutas, frutas vermelhas, frutas roxas. Consumir alimentos ali também ricos em vitamina C, ajuda bastante para essa modulação. Quando a gente pensa em processo inflamatório, está muito relacionado também à falta de água. Então, ter uma ingestão hídrica é importante. E ingestão de proteínas magras, viu? Agora, quando a gente também pensa nesse processo inflamatório, a gente tem uns alimentos que a gente vai tentar evitar, porque eles podem sim aumentar a nossa inflamação. Aí a gente repete lá o que a gente conversou antes. Bebida alcoólica, alimentos ultraprocessados, alimentos que têm uma lista de ingredientes muito grande e também gordura saturada, que são alimentos de gordura de origem animal principalmente, então a gente está falando da banha de porco, da manteiga, e também alimentos que são muito ricos em farináceos refinados, então farinha de trigo, açúcar em excesso. Mas, pessoal, a gente está falando do excesso, pessoas que têm isso como base alimentar. As exceções também não vão ter o poder de inflamar uma pessoa. Então ainda dá para fritar uma batatinha frita ali na banha, comer de vez em quando, pode? É claro que a gente vai evitar, né? A gente tem air fry para isso. Eu acho que o pior de tudo é isso aqui, ó. Isso aqui. O que um produto desse faz dentro do nosso organismo? Esse aí são basicamente os salgadinhos ultraprocessados e fritos. Então, é como se fosse o combo de nada de muito interessante para o nosso corpo.
Ali, os ultraprocessados, como eu falei, vai gerar algumas toxinas, não são bem reconhecidos pelo nosso corpo, não tem fibra, não tem nutriente, são densos em calorias, então vão contribuir para um ganho de gordura corporal e também aumentar o risco de doenças. É o tipo de alimento que a gente não precisa ter na nossa rotina. E a Ellen perguntou aqui, boa tarde, sou muito magra e não sou de comer muito. O que posso fazer para ganhar peso? Interessante que geralmente, né, a pergunta é para fazer o contrário, ela é muito magra e queria ganhar um pouquinho de peso. Como é que faz? Olha só, isso é uma coisa que a gente vê muito no consultório também. Ganhar massa muscular é muito mais difícil do que emagrecer, por mais que a gente tenha essa ideia de que o emagrecimento seja algo muito difícil, né? Quando a gente pensa em emagrecimento, a gente vai gastar uma fonte de energia que a gente já tem no nosso corpo, que é a gordura. Agora, quando a gente pensa em ganhar massa muscular, né, ganhar essa massa magra, a gente está falando de construir algo que a gente não tem. É mais difícil. Então, tem que ser uma associação de nutrientes, né, a alimentação, a base da alimentação ali com carboidratos e proteínas, e exercício físico é indispensável nesse caso. Antes de ler a pergunta do Carlos aqui, então é real essa questão do metabolismo de algumas pessoas. Eu tenho a tendência a emagrecer. Se eu ficar 2 dias sem comer, o rosto já ficou... E às vezes as pessoas, ai, que sorte! Mas comer sem ter vontade também é ruim. Eu te entendo, Ellen. Muito. Sim. E eu tenho uma amiga que diz que ela olha para a comida, ela começa a salivar e aquela saliva ali já começa a engordar ela. Existe isso mesmo? Existe. De pessoa para pessoa? Isso é modulado através dos nossos genes, né? Na nossa epigenética, que é como nossos genes se comportam diante da nossa vida, né? O nosso meio, mas também a nossa microbiota intestinal, tá? Inclusive, existem bactérias que vivem ali no nosso intestino que elas têm como realmente assim, ajudar a selecionar de como que vai ser esse processo de absorção. E algumas pessoas vão ter sim uma tendência a ganhar peso justamente por uma má formação de microbiota intestinal. Interessante, porque a gente até está preparando uma série de reportagens sobre a cirurgia bariátrica. A gente vai te convidar para assistir, mas teve um depoimento que chamou muito a minha atenção. Então eu quero aproveitar a sua presença para dar um spoilerzinho e tirar algumas dúvidas sobre esta fala. Veio pandemia, né, com a morte da minha mãe também, as coisas desencadearam para eu também conseguir ganhar muito mais peso. Quando eu operei com 135 quilos. 135 quilos. E já estava me atrapalhando, porque assim, eu nunca fui uma pessoa... sedentária. Eu sempre fui ativo, né? Eu gosto de ir para academia, gosto de nadar e gosto de me exercitar, e com o tempo que eu fui ganhando peso, eu fui perdendo muito isso, porque eu não ia dando conta mais de fazer as coisas, né? Eu ia jogar vôlei, por exemplo, numa quadra, meu joelho doía, né? Eu ia correr numa esteira, né? Isso quando a esteira aguentava o peso. Eu me cansava muito fácil, fôlego, subir escadas, né? E até coisas basiquíssimas do dia a dia, né? Abaixar para amarrar um cadarço, né? E isso foi ficando cada vez mais difícil. E eu comecei a voltei, na verdade, a fazer o tratamento com os especialistas, né? O nutricionista, endocrinologista, todo mundo. Continuei treinando. Tomei remédios, né? Tomei a canetinha do emagrecimento, usei a canetinha do emagrecimento e mesmo assim não adiantou, né? E eu ganhando peso. E aí eu comecei a pensar na possibilidade, porque bariátrica para mim sempre foi a última opção, né? De pensar assim, porque muitas pessoas elas pensam que a pessoa para poder fazer cirurgia bariátrica ela tem que estar imensa, né? Ela tem que estar no limite, né? Ela não tem que estar conseguindo andar. Tanto que quando eu resolvi fazer, e eu contei para algumas pessoas, foram poucas pessoas que eu revelei, né, a primeiro momento. E quando eu revelava, as pessoas se assustavam, que elas falavam assim, mas você precisa, né? Será que não dá só para fechar a boca? Que não dá isso? Mas é muito... você falar para uma pessoa com compulsão, né? Que gosta de comer, né? Que comer é um prazer realmente. Para ela não comer, é difícil, é complicado, né?
A primeira coisa que eu queria aproveitar em relação a esse depoimento, que eu acho sensacional, porque ele engloba várias coisas que a gente, eu acho que vai poder aproveitar aqui. A primeira delas é essa, é só fechar a boca. Se fosse, né, não existiria tantos profissionais aí envolvidos nesse processo. Pessoal, quando a gente pensa em emagrecimento, é um conjunto de fatores, tá? A gente tem que estudar de forma individualizada, mas existem cascatas hormonais que ficam desreguladas, sinais de saciedade, de realmente plenitude gástrica, isso tudo começa a ficar alterado. Então, existem os quadros de compulsão alimentar. Não é uma compulsão de querer comer um pouco mais, é de fato assim um distúrbio no nosso organismo. Então, quando a gente vê uma pessoa que está num quadro de obesidade, a gente tem que compreender que não é um organismo convencional, né, para ser tratado, não é uma cascata desde genética, desde hormonal, desde composição tradicional, tem que ser olhado com um olhar realmente de individualidade. Ele falou um pouquinho ali sobre a questão da bariátrica, concordo muito com ele, é um último caso, justamente porque é uma cirurgia muito invasiva. Então a gente sabe que existem pessoas que precisam, e ainda bem que a gente tem a possibilidade, né, de ter aí tratamentos, mas quando a gente pensa nas consequências, elas também vão ser importantes. É uma pessoa que vai estar em constante acompanhamento nutricional, médico aí no restante da vida. E é o nutricionista que fala, assim, talvez seja o caso de você fazer? Sim, sim. Quem faz os laudos para a parte antropométrica mesmo e que a pessoa está apta a fazer é uma junção de profissionais, mas é a nutricionista, o psicólogo e o médico. Uma das coisas que, quando a gente foi gravar essa reportagem, o que mais me chamou a atenção é o número de profissionais envolvidos nisso, fisioterapia pulmonar para poder estar dentro do... E eu quero dizer justamente isso também, ele não era, vamos dizer assim, você olhava, ele não era gordo, ele era uma pessoa, ele já é alto, ele parecia muito aquele The Rock, assim, que ele era malhadão, mas ele tinha realmente, ele falava, se eu ficar uma semana sem ir para academia, já sinto essa diferença. E as irmãs também, então a família toda acabou fazendo a bariátrica, e ele tinha muito receio, assim, até pela... E ele chegou, tanto que quando ele chegou e falou para os colegas, eles disseram, precisa mesmo? Quer dizer, em que momento que você olha e fala assim, não, a partir daqui tem que ser um procedimento cirúrgico? Quando a gente pensa na parte da nutrição, a gente tem alguns cálculos que vão ser feitos, desde peso, altura, circunferência abdominal, isso tudo a gente consegue montar um laudo nutricional. Agora, normalmente, esse laudo nutricional sozinho, ele já poderia ser realmente uma base para a questão da cirurgia. Agora, no caso dele específico, você viu, teve uma participação de outros profissionais. Então, uma vez que já teve processos medicamentosos, não funcionou, já teve processos de acompanhamento nutricional, psicológico e não adiantou, aí sim se torna uma opção. Nossa, complicado, a gente perguntou ali antes do videozinho como é que estava a alimentação do pessoal. Muito engraçado aqui, quase todo mundo dizendo não, 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 não. Teve gente que já escreveu pit dog, pizzaria, não. Quer dizer, as pessoas, elas têm a consciência. Mas é porque a gente foi, de certa forma, a gente colocou o alimento num patamar diferente do que ele era para estar para a gente. Quando a gente pensa no alimento, ele veio para servir a nós, né? Para servir a algum propósito. E nós transferimos isso, na verdade, a gente serve ao alimento. Tudo que a gente vai fazer, a gente prioriza o alimento. Tudo que a gente tem de questões emocionais, a gente usa ele como fuga. Se a gente tem uma comemoração, o centro da comemoração é o alimento. Então, a gente colocou ele num patamar de importância diferente de qual deveria ser. Então, se a gente conseguir regredir isso um pouquinho e usar ele a nosso favor, tanto nutricionalmente, mas essa questão mais comportamental, social, psicológica, ser equilibrada, aí, gente, é tranquilo e isso é realmente uma alimentação saudável. Quando a gente pensa em alimentação saudável, não é restrição, mas é o equilíbrio de você poder comer o que você sente vontade, o que está bonito, o que está gostoso, dentro de um contexto que você esteja nutrido. E, inclusive, é muito interessante isso que você falou da gente realmente ter desvirtuado a função da comida, que de alimentação ela passou a ser um fator cultural. Ah, vamos comemorar, vamos no restaurante, vamos fazer alguma coisa diferente. E a gente vê que ao redor do mundo, culturalmente, a comida se adapta e ela acaba adquirindo uma parte do Brasil, é a nossa culinária, né? Sim. E a nossa culinária,
culturalmente, ela é boa, ela é ruim? Dentro, se a gente for comparar a outros países. Ó, se a gente for comparar, por incrível que pareça, ela é ótima, tá? Ela tem uma base bem bacana, porque ó, nossa base da alimentação, algum cereal, a gente está falando ali do arroz, às vezes uma leguminosa que é rica em proteínas como feijão, carnes e basicamente salada. Esse é o prato brasileiro, certo? O que vai realmente diferenciar se essa base é saudável ou não, principalmente é como você está fazendo esse alimento. Se você faz o arroz cheio de óleo, ele já não é tão saudável. Se você faz o feijão com calabresa, com bacon, com um monte de aditivo, ele já não é tão saudável. A salada com maionese, com molhos prontos, ela já também não vai ser tão saudável. E carnes, dependendo do corte, ele vai ser muito gorduroso. Se você fez ela frita ou assada, faz diferença. Então, pessoal, a nossa alimentação de verdade, pensando em contexto mundo, ela é rica em nutrientes, mas vem aí a responsabilidade de fazer de uma forma mais saudável. Fazer. E até dentro do Brasil a culinária também é um pouco diferente, né? A mineira já torresmo, carne de porco, adoro também. O Ralph perguntou aqui no Instagram, e ir ao banheiro pro número 2 umas 3 vezes por dia, tá certo isso? Pode estar sim. Inclusive, né, o natural é pelo menos uma vez ao dia, mas dependendo da quantidade que você comer de nutrientes e que seu corpo às vezes não vai utilizar tudo, você vai 2, 3. O que vai determinar se é saudável não é de fato quantas vezes você vai ao banheiro, mas o formato das fezes. Se a primeira vez que você foi está ali sólida, a segunda também, a terceira está com aspecto aguado, está com aspecto com restos alimentares, aí isso já não é saudável. E também perguntou aqui, o Wellington Máximo perguntou também qual seria a medida da cintura do homem para ser considerado obeso. Tem algum cálculo que se faz? Alguma coisa? A gente já tem um consenso em relação a isso. Medida da linha abdominal. Linha abdominal, só para mostrar para vocês aqui onde é certinho. A nossa linha abdominal, ela fica bem aqui, ó, a linha da cintura acima aqui, justamente bem em cima do nosso umbigo. Então, você pode pegar a fita métrica em casa, medir essa circunferência. Para mulheres, a gente já considera um risco cardíaco acima de 85 centímetros. Agora, se nessa linha abdominal, nos homens, estiver acima de 95 centímetros, também a gente já considera aí um risco cardíaco, justamente porque essa região aqui do nosso corpo, ela acumula um tipo de gordura corporal que ela é mais perigosa para a nossa saúde, que traz aí no contexto de obesidade, a nossa gordura visceral. Então, atenção aqui com essa linha de circunferência. Olha, interessante, hein? Achei que... E também tem uma outra pergunta, o pessoal está perguntando por que não pode fazer a cirurgia bariátrica 2 vezes? Eu também não, eu confesso que eu não sabia dessa informação. Isso é um pouco relativo, né? Porque vai depender da técnica que vai ser utilizada. Tem várias técnicas diferentes de cirurgia bariátrica. Mas, basicamente, quando a gente pensa nela, a gente vai reduzir o tamanho do nosso estômago, seja por pinça, seja para retirar essa parte mesmo. E algumas técnicas retiram ali uma porção inicial do nosso intestino. Então, como que a gente vai retirar isso 2 vezes, entende? Agora, o nosso estômago, ele é um órgão que ele vai se adaptando, ele vai se expandindo. Então, quando você diminui a área dele, aos poucos ele vai aumentar, mas ele provavelmente não vai aumentar o suficiente para você poder usar dessa técnica de novo. Olha, então é uma chance só, tem que estar com a cabeça muito forte, o psicológico preparado e um bom acompanhamento nutricional. Sim, né? E como a gente comentou no começo, né, o intestino é um dos órgãos mais importantes do nosso corpo, ele que está ali nos processos de digestão, de selecionar o que vai, o que fica. E quando a gente pensa na bariátrica, a gente retira uma porção inicial ali do nosso intestino e também diminui o espaço do estômago. O estômago digere proteínas. As proteínas são responsáveis pela nossa imunidade. Então, a pessoa vai ter que ter um cuidado aí nos próximos anos. E o intestino, vários alimentos, eles são absorvidos nessa região. Então, é uma pessoa que provavelmente vai ter que fazer uso ali de alguns multivitamínicos, algumas suplementações, para suprir essa região que não vai estar absorvendo alimentos. Clélia, ela pergunta o seguinte: esta época, todas as crianças estão doentes. É possível aumentar a imunidade através da alimentação?
Com certeza. Isso acontece por vários fatores. O principal deles é que quando a gente começa a mudar aqui em Goiânia a estação, começa a ter temperaturas mais amenas, naturalmente a gente fica com menos sede. Então isso já faz com que a gente beba menos água. Menos água vai causar ali alguma cascata de realmente sintomas para o nosso corpo. Então, desidratação causa fadiga, causa moleza, causa dor de cabeça e a gente acaba compensando isso com duas coisas. Ficando mais prostrado, né, mais cansado, mais sedentário e ao mesmo tempo ficando querendo comer as emoções. Tá cansado? Vai comer um hambúrguer. Tá cansado? No caso das crianças principalmente, vai comer a bolacha, vai comer o docinho. Então a gente deixa de dar nutriente para o nosso corpo. Essa barreira de saúde nossa fica fragilizada e algumas infecções vão ficar recorrentes, desde infecções por vírus, que pode ser do meio externo, a infecções ali de bactérias, que pode ser as nossas bactérias que vivem no nosso intestino. Se a gente diminui essa barreira de proteção, as bactérias se tornam oportunistas. Elas veem um caminho muito fácil para entrar ali na nossa corrente sanguínea e ocupar outros espaços. Então, para lá no coração, pericardite, para lá na sua garganta, amidalite. É aquelas crianças que estão a cada um mês com dor de garganta. E tem uma outra pergunta muito interessante aqui, que é a Juliana está dedurando o marido aqui, ela está dizendo, meu marido não bebe água o dia inteiro e bebe 1 litro de água antes de deitar. Ela está brincando aqui, ele acha que é um camelo. Mas isso vale? Isso pode? Tipo, eu vou beber água agora, que vale pelo dia inteiro? Serve isso? Não é o indicado, mas pensando assim num balanço hídrico no nosso corpo é inteligente, ele vai acabar retendo essa água. Então, pensando em sintomas, em bem-estar, o ideal é que você fracione a quantidade de água. Agora, pensando em hidratação por si só, pode beber de uma vez e bater essa meta de água. O que acontece? A água está referente à nossa questão de sobrevivência. Então, o seu corpo, muita gente pensa que ficar inchado, ficar retido é excesso de água no nosso corpo, mas não. Se você não está dando água para o seu corpo, ele é inteligente, ele vai reter esse líquido para as necessidades usuais da água, né? Então, gente, bebam água para diminuir essa sensação de fadiga, essa dor de cabeça no final do dia, tá? Ela é essencial para a nossa saúde, não precisa ser de noite, até porque de noite você vai no banheiro 30 vezes, depois vai diminuir sua qualidade de sono. Ah, então aí já vai interferir num outro aspecto. Uma coisa que eu falo muito também em consultório para as minhas pacientes, pensando no nosso querido intestino e também pensando na ingestão hídrica, é comece o dia bebendo água. Tem muita gente que relata que não consegue, que tem enjoo matinal, mas isso é adaptação. Começa bebendo um pouquinho de água, um copinho, 2, 3, pode beber 1 litro em jejum. É o melhor momento para você hidratar o seu corpo. Ele ficou a noite inteira sem beber água. Exato, olha, boa, realmente. Não é porque a gente está dormindo que o corpo parou, deu um pause ali, né? Ele continua funcionando, né? Isso. E a gente tem uma pergunta aqui da Andressa, quais os cuidados nutricionais para quem retirou parte do intestino? Isso é importante. Primeiramente, com certeza, buscar ajuda profissional. Para quem passou por um processo cirúrgico, normalmente tem uma equipe, mas é interessante que você continue esse processo de acompanhamento nutricional, tá? A gente vai avaliar de forma individualizada, mas tem vitaminas que a gente sabe que naturalmente vai ter que repor. Principalmente algumas lipossolúveis, a gente está falando da vitamina A, D, E, K. Estamos falando de algumas mais antioxidantes que pode estar faltando na alimentação. Aminoácidos essenciais, porque como a nossa digestibilidade de proteínas fica comprometida, então naturalmente a gente vai diminuir as proteínas, diminuir a nossa imunidade, a gente vai ter que repor aminoácidos. Então, busque um profissional, vai ser mais interessante para a gente fazer de forma individualizada essa suplementação. De onde a gente suplementação. tira aminoácidos? Das proteínas, né? Interessante. As proteínas é como se fosse a parte grande. E quando a gente pensa na nossa digestibilidade, a gente não consegue digerir uma porção grande. Então a gente tem que quebrar em pequenos pedacinhos. Quanto mais pedacinho, menor, mais bem digerido vai ser. Uma proteína quebrada, toda pequenininha, ela forma aminoácidos. E eles vão ser responsáveis para nos dar desde a estrutura física, tá? Pele, estrutura dos ossos, estrutura do nosso músculo, mas também para formar ali os nossos glóbulos brancos que vão ser responsáveis pela nossa imunidade.
E a Fernanda do Setor Sul pergunta o seguinte: ouvi dizer que o ser humano é o único animal adulto que bebe leite. É saudável ou não? Essa daí é uma pergunta polêmica, tá? Sim, realmente, nós somos os únicos animais adultos que bebem leite, assim como somos os únicos animais adultos que fazem tantas outras coisas, né? Então, dizer que é saudável é individual. A gente sabe que tem parte da população que tem intolerância à lactose, que tem alergia a algumas partes do leite, a proteína do leite. Temos pessoas que têm hipersensibilidade à caseína, mas se o leite não te faz mal, provavelmente ele vai te fazer bem, porque é um alimento super completo em proteínas, em realmente composição, cálcio, então pode ser sim utilizado na nossa alimentação. E a Nadira aqui perguntando: como muito bem, mas luto sempre contra a constante vontade de comer doce. É normal ter tanta vontade de doces em geral? Normal não é. A gente tem que investigar qual que é a causa. Agora, a causa pode ser várias. Desde o intestino, igual a gente falou, uma pessoa enfesada vai buscar conforto no alimento, mas também pode ser falta de água, tá? Quando uma pessoa fica desidratada, eu falei, dorzinha de cabeça, irritabilidade, a gente pode achar que é fome. Pode ser uma resistência insulínica ali, então o açúcar não é bem aproveitado pelo nosso corpo. O ato de beliscar pode piorar esse quadro, então aquela pessoa que não tem refeições complexas e toda hora come ali um pouquinho de açúcar, vou tomar um cafezinho com açúcar, vou comer um biscoitinho, isso vai piorar o quadro e vai aumentar a vontade de doce. Nossa, e como é que a gente consegue TPM? Eu sempre ouço, pelo menos é a desculpa que eu ouço lá em casa, não, tô de TPM, eu preciso de um docinho, isso é verdade? Sim, essa é verdade, tá? Com exceção do período pré-menstrual, que sim, existe ali algumas cascatas que fazem a mulher buscar um pouquinho desse conforto, com exceção, não, tá? Então assim, no período pré-menstrual sim, mas de restante a gente tem que investigar porque não é natural. Tá perdoado, amor, tá? Tudo certo. E aqui tem a Regina também que está perguntando, existe alguma alimentação que possa ajudar a melhorar quem tem depressão? Nossa, bacana, hein? Sim, com certeza. Depressão é uma condição multifatorial, desde parte fisiológica a também parte de neurotransmissores, comportamento. Então é interessante ter uma equipe multidisciplinar, mas pensando da alimentação em si, a gente tem que ter alguns nutrientes que são essenciais, principalmente triptofano, que vai estar ali modulando a nossa serotonina. Temos que ter um bom ciclo circadiano, que é o nosso ciclo de hormônios, como você acorda, como você vai dormir. É importante que a sua microbiota esteja saudável, porque a gente volta ali no nosso ciclo de serotonina. Se a gente está com bactérias ruins, patogênicas, sem uma boa mucosa, a gente vai ter baixa produção desse hormônio que causa bem-estar. Então vamos ter quadros depressivos. E uma vez que a gente consegue colocar tudo no eixo, a tendência é diminuir esses quadros depressivos, mas tem que ter sim um acompanhamento psicológico e psiquiátrico junto. E é interessante essa ligação entre algo que as pessoas têm tanto tabu, que é o intestino, com um dos hormônios mais importantes para qualquer pessoa dentro da sociedade, digamos assim. A pessoa que viver em sociedade tem que ter um pouquinho de serotonina, né? Sim, com certeza. E existe alguma coisa ali que ela, além, você pode enriquecer essa produção ou empobrecer essa produção? Porque quando você está com as fezes, você praticamente bloqueia, foi isso que eu entendi. Sim. Até queria que a senhora voltasse um pouquinho, porque eu fiquei um pouquinho com essa dúvida. A gente vai falar até aqui um pouquinho no intestino. Vamos voltar lá na imagem do intestino? Pode deixar o intestino aí. Pode deixar ele aí paradinho. Quando a gente pensa na formação ali das fezes, nessa região aqui do intestino, a gente ainda tem restos alimentares, tá? Então aqui ainda é alimento. Quando a gente vem para o nosso intestino grosso, observe que ele faz essa voltinha. Aí, isso. Esse intestino grosso, quando já está ali, já é fezes, tá? Não vai voltar. Já é para quem está na fila para ir embora. Exatamente. Ele não vai voltar para trás, digamos assim. Então, quanto mais tempo o alimento fica nessa região, primeiro vai aumentar a reabsorção da água das fezes. Essa água vem junto com toxinas e ela começa realmente a bloquear esse processo de produção de serotonina. Então, quando a gente pensa em ter bem-estar, né, serotonina, hormônio da
tranquilidade, do bem-estar, ele tem que ser constante. Uma vez que a gente tem ali uma má população, a gente está com excesso de bactérias nessa região que vai causar fermentação. Fermentação, gases, distensão abdominal, efeito baiacu, a pessoa que fica ali durante o dia, amanhece com a barriga retinha e no final do dia está estufada. Se você tem qualquer um desses sinais, a tendência é que esse trânsito não esteja tão bom. Se não está bom, baixa serotonina, mal-estar. E tem aqui, eu vivo com a barriga inchada e peido muito fedido. Ai, não tem mistério não, a gente está falando sobre isso mesmo, é para resolver. Isso é sintoma de alguma coisa, acho que eu imagino de algum problema? Se começar a sentir dor, pode sim ser. Agora, pensando em flatulências, pensando em gases, é natural para todo mundo. Por quê? Uma vez que a gente está fazendo digestão, as bactérias que moram lá no nosso intestino, elas vão se alimentar um pouquinho desse nosso alimento e vão ajudar a quebrar. Tudo que bactéria mexe ali no nosso intestino é por meio de fermentação, então libera gás, tá? Agora, o que vai mudar, a questão dos cheiros para a gente saber aqui um pouquinho, a pessoa que tem uma alimentação muito rica em carboidratos, ela costuma ter gases que vão ter muito barulho, muito volume, mas não vai ter tanto cheiro. Agora, a pessoa que tem excesso de proteínas na alimentação, não necessariamente ela vai ter muito volume, mas o cheiro vai ficar bem forte. Gente, quer dizer que então é por isso, é verdade, aquilo eu achei que era brincadeira, que os peidos barulhentos não são fedidos, os brabos são silenciosos. Isso é verdade. Isso é verdade. Eu achava que era fake news. Aí pode ter os dois em uma pessoa só, né, também. Mas o que acontece? Quando a gente pensa nos gases que são mais fortes de cheiro, as nossas proteínas, durante a digestibilidade, eles fazem um produto que chama cadaverina e putreficina. O nome já diz, lembra um cheiro forte, cadaverina, né? E putreficina. Então, são dois cheiros ali que lembram muito enxofre. É o resultado de um excesso ali de proteínas da alimentação. Então, é por isso que a gente vê tanto falar, a pessoa que é maromba, que come muito ovo, muita carne, tem cheiros de flatulências fortes? Sim, isso acontece. Aí o que a gente pode tentar fazer na nutrição é melhorar essa digestibilidade para diminuir isso. Por isso que eu falo, faça esportes ao ar livre. A academia pode ser um perigo muito grande. E eu tenho uma pergunta aqui do Rodney. Sobre a fermentação. Ele pergunta, se eu engolir malte, lúpulo e cevada, pode acontecer de virar cerveja no intestino? Não são os mesmos princípios, tá? Mas quando a gente faz cerveja é por meio de uma fermentação. O que a gente vai ter ali de parecido? Que todas as bactérias que a gente está lá, elas também vão produzir esses gases. Você já viu que toda cerveja tem ali os gases? Sim. Esses processos de produção, um probiótico que é super comum da gente ingerir, que é a kombucha, já ouviu falar? Não. Ela tem um pouquinho desse teor alcoólico, justamente porque são bactérias que fermentam aquela bebida. Então, sim, a gente tem um leve teor alcoólico lá no nosso intestino, mas não vai ser a cerveja. Nossa, que interessante. E sobre a cervejinha? Tem alguma coisa para passar ressaca logo? Alguma dica para passar ressaca logo? Agora, porra, mudando, né, o nosso assunto, com certeza temos aí a dica principal para diminuir sintomas de ressaca é a nossa querida água, tá? Quanto mais a ingestão de água, levando em consideração que a cerveja vai mexer no nosso ciclo de hidratação, se você bebe água, você não vai sentir aquela dor de cabeça no outro dia, que é sintoma de desidratação, não vai sentir o inchaço, o enjoo. Então, bebam água se forem beber bebida alcoólica. Doutora, algum recado final, alguma dica final para quem está em casa assistindo a gente? Pode mandar um abraço pro pessoal. Foi maravilhoso, meu Deus. Tanta coisa que eu achava que era fake news e não era verdade, que eu descobri hoje, e muita coisa que eu achava que era verdade e descobri que não é. Então, nossa, muito esclarecedora a sua presença, quero agradecer demais aqui e quero que a senhora abra seu consultório mais vezes aqui com a gente. Pessoal, muito obrigado pelas participações, tanto no Instagram aqui quanto no nosso Zap. Muito boas as perguntas também. E um recado da doutora aqui para vocês. Eu adorei participar, né? Acho que foi bem esclarecedor. Mas o que eu queria falar para as pessoas de casa é:
Não negligencie a sua alimentação. A nossa alimentação, o que você come, vai determinar muito da sua saúde, do seu estilo de vida. E também não negligencie o seu intestino, tá? Por mais que seja aquele tabu, ir ao banheiro é natural. Todo mundo vai e é necessário. Então, comece a observar seu corpo, comece a ver os sinais e respeite o que ele está te dizendo. Busque ajuda profissional, que é o mais importante. Muitíssimo obrigado. Não esqueça, a gente está fechando agora aqui na TV, mas a gente continua no Instagram. Entra lá, @consultorioabertotv. Até amanhã. Muito obrigado.